Mamãe, aceita tomar um sorvete no shopping? Ainda é cedo para o jantar, perguntou Aline. A moça virou-se para Agnes e estendeu o convite. Tem tempo para tomar um sorvete? Tenho sim. Pedi às costureiras que fechassem o ateliê e avisei que não voltaria a trabalhar esta tarde. Não se preocupe, Laodiceia. Nós podemos relaxar um pouco. As encomendas ficaram prontas e foram entregues essa manhã. Os bordados ficaram lindos. Mamãe sempre bordou com capricho, e eu tenho certeza de que os vestidos ficaram lindos. Pena que não sou eu quem vestirá essas preciosidades. As 3 mulheres entraram no carro de Aline e foram para o shopping localizado a 4 quadras da clínica. O ar-condicionado amenizava a sensação de calor que fazia na rua. Laodiceia estava abatida e o tom arroxeado debaixo de seus olhos mostrava seu esgotamento físico. Aline olhou para a mãe e penalizou-se com seu estado de saúde. Ela disse: O que acha de passarmos no centro espírita para recebermos energias positivas e irmos à sessão de acupuntura que oferecem no centro? O que acha, mamãe? Não tenho disposição, filha. Essa dor começou de repente, e o cansaço que estou sentindo não me dá ânimo para nada. Queria terminar as encomendas para o próximo mês, mas não estou em condições de bordar, Agnes. Não se preocupe, Dona Laodiceia. Eu mesma farei os bordados como a senhora me ensinou. Naturalmente, não ficarão perfeitos como os que a senhora faz, mas prometo que tentarei fazer o melhor. Tenho certeza de que seu bordado ficará perfeito, Agnes. Estou com dor nas costas, e essa dor não passa. Além disso, a febre vem e vai. O que será que tenho, meninas? Esses sintomas são estranhos. Em breve, sairá o resultado dos exames, e o médico fechará um diagnóstico, mamãe. Amanhã bem cedo, a levarei para fazer o último exame pendente. Você não pode deixar a escola, filha. Seu pai me levará para fazer o exame. Só não sei quem cuidará de Murilo e de Ângelo na parte da tarde. Mas talvez eu saia do laboratório antes de eles voltarem do colégio. Não precisa se preocupar com os meninos. Eles ficarão na padaria com Ricardo. A senhora sabe como eles adoram o lanche que preparam para os dois. Aline e Agnes tomaram sorvete e levaram Laodiceia de volta para casa. As 2 tentaram animá-la no shopping, mas falharam, e César assustou-se com o abatimento da esposa. Ele ajudou a levá-la até o sofá da sala, e as crianças, preocupadas com a avó, rodearam o casal. Ângelo perguntou: Você está doente, vovó? Estou, querido. Mamãe, por que a senhora não dá aquele remédio para vovó? Assim, ela ficará bem novamente. O menino, então, voltou-se para Laodiceia e disse: Apesar de ter um gosto ruim, vovó, a dor desaparece, e poderemos brincar novamente. Murilo também tomou esse remédio quando ficou doente, disse Ângelo. É verdade. Eu tomei. O remédio é amargo, mas fiquei bom, afirmou Murilo. Vocês são os netinhos mais amados da vovó. Prometo que tomarei o remédio que os 2 receitaram e ficarei bem novamente. Meus queridos, hoje não tem bolo de chocolate, porque não tive tempo de deixá-lo pronto para essa manhã. Não faz mal, vovó. Na padaria do meu pai tem sonho recheado de doce de leite com pedaços de chocolate. Vou buscar alguns para comermos no café da tarde. Vovô César, o senhor vem comigo? O papai brigará comigo se eu atravessar a rua sozinho. Vamos lá, Ângelo. Vou comprar pão e leite para tomarmos o café da tarde. Pode deixar, César. Eu preciso ir até a padaria para falar com meu marido, então, deixe que eu traga o que precisaremos para o café. Fique com sua esposa, pois ela precisa de seu carinho.
Agnes levou os meninos para a padaria, e Aline foi para a cozinha colocar água para ferver para preparar o café. Laodiceia ficou deitada no sofá, e César sentou-se ao lado da esposa e perguntou: "O que o médico disse?" "Ele não arriscou um palpite antes de ter os exames nas mãos, querido, mas sinto que tem uma doença muito grave. Sinto dores fortes, e a fraqueza está me deixando acabada. Você sabe como gosto de realizar meus afazeres com rapidez e ultimamente não tenho conseguido fazer nada. Hoje, tentei trabalhar e passei mal no ateliê. Amanhã, nós iremos bem cedo ao laboratório para que você faça o último exame pendente, mas não me diga que tem algo grave. Você não sabe o que tem. Lembre-se do que aprendeu no centro. Positividade sempre. Dr. Carlos nos ensinou muitas coisas e me avisou que havia pontos escuros em meu campo energético. Ele disse que eu precisava limpar as mágoas do passado, que ficaram como nódoas em meu campo energético. Ele me avisou que isso poderia se transformar em uma doença quando atingisse meu corpo físico. Você não fez o tratamento que ele indicou? Fiz, querido, mas não consegui superar a pressão que vivi com nossa filha. Eu me senti uma mãe fracassada por não conseguir tirar da mente de Aline a ideia fixa do suicídio. Quando me recordo do desespero em que vivia, nem sei. Penso que essa doença não me atacou na época por eu não tirar Aline de minha mente. Sei o que está dizendo, querida, mas fale baixo, pois não quero que ela ouça. Você sabe como é nossa filha. Aline se arrependeu muito de tudo o que fez. Não joguemos um sentimento de culpa sobre ela. Não estou culpando Aline, César. Eu sou a culpada do que aconteceu em minha vida. Eu poderia ter superado essa fase ruim que vivemos, como você superou. Não quero carregar mágoa ou culpa em minha vida, querida. Cometi muitos erros também. Eu tenho consciência, por exemplo, de que não era um homem calmo e cordato como sou hoje. Contudo, tento viver o dia a dia e estar com as crianças me deixa muito feliz. Minha amada Laodiceia, esqueça o que passou. Hoje, Aline é uma mulher ajuizada. O passado não voltará, então, limpe essa mágoa de sua vida e não permita que a doença se instale em seu corpo. Lute, minha velha, lute. Não me entregarei jamais. Sou forte e superarei o que vier, meu velho. Você verá. Sei que não estou sozinha. Eu estou aqui com você para o que der e vier, e, depois que essa tempestade passar, nós faremos aquela viagem que você sempre desejou. Daremos uma volta completa pela Europa. Magda e Arthur continuam insistindo no convite de passarmos uma temporada com eles por lá. Isso seria maravilhoso. Nós estamos sempre adiando essa viagem, e, agora que estou doente, não posso pegar um avião para realizar o sonho de conhecer a Itália. Aline saía da cozinha naquele momento, quando ouviu a última frase que a mãe acabara de dizer. Ela afirmou: "Nós faremos essa viagem, mamãe. Nós todos iremos para a Itália visitar minha sogra e Arthur. Será maravilhoso. Já imaginou? Todos juntos passeando por lá com nosso neto. Não é, César? E eu não conto. Vocês só falam de Murilo." Queixou-se Aline. "Seria ótimo, filha. Mas e Atílio? Ele não para de trabalhar e está sempre envolvido com novos projetos no escritório. Quando a senhora ficar bem, nós tiraremos férias e faremos essa viagem. Agnes voltou da padaria com as crianças e carregada de guloseimas para o café da tarde. Ricardo foi visitar Laodiceia e entrou na sala com um sorriso largo que lhe era peculiar. Ele transformara-se em um homem alegre e divertido, que estava sempre contando anedotas divertidas. As pessoas adoravam ficar ao lado dele, pois Ricardo possuía uma energia positiva contagiante e muitas vezes mudava o ambiente em que entrava. O que aconteceu com minha adorada Avelinha? Não sou velha, Ricardo.
respondeu Laodiceia, já entrando na brincadeira dele. Tem razão. A senhora não é velha, está apenas gasta pelo tempo. Minha velhinha continua linda e elegante. O que aconteceu? Por que se entregou assim? Levante-se desse sofá e diga a si mesma que está bem. Use sua força. Venha para a cozinha. Trouxe aquele pão de torresmo que a senhora adora. Eu adoro, mas estou enjoada, querido. Tem que provar um pedacinho do pão. Hoje, eu mesmo coloquei a mão na massa. Duvido que você fez o pão. Tem tantos empregados para esse serviço. Bem, eu passei na cozinha da padaria, quando o padeiro estava terminando de colocar o pão nas formas. Estiquei minha mão direita e lancei sobre a massa minha energia positiva. Quando faço isso, não sobra um único pão na prateleira. Tenho certeza de que devem estar deliciosos, mas... Não tem mas, Dona Laodiceia. Venha tomar um pouco de leite e comer um pedacinho do pão. Tenho certeza de que isso fará muito bem para minha velhinha doentinha. Como estava sob o efeito dos remédios, Laodiceia foi para a cozinha e alimentou-se com cautela. Ela não havia comido bem naquele dia e sentia fome. No fim da tarde, Atílio chegou. Ele foi visitar a sogra e ficou preocupado com a saúde dela. Quando entrou na casa, encontrou a família reunida ao redor da mesa da cozinha de Laodiceia. Ele, então, sentou-se, e a conversa ficou ainda mais animada, o que fez a sogra do rapaz mudar a vibração energética e não sentir mais dores fortes no corpo. Capítulo 50. Na manhã seguinte, César acompanhou Laodiceia ao laboratório para que ela fizesse o último exame que estava pendente. Depois, ele levou a esposa a uma lanchonete localizada em frente ao laboratório. Os dois estavam comendo, quando o Dr. Carlos entrou no local e cumprimentou os amigos com um forte abraço e um sorriso cordial. Como estão, meus amigos? Laodiceia está um pouco abatida. O que está acontecendo com a senhora? Não passei bem, doutor. Minha filha me levou ao clínico geral, e ele pediu alguns exames. Hoje, vim fazer o último. Eu sabia que um dia alguma doença atingiria seu corpo físico, Laodiceia, pois a senhora não conseguiu cicatrizar as feridas do passado. A mágoa ficou aí, e ela causa danos graves. Quantas vezes lhe disse para esquecer o passado? Muitas vezes, doutor. Mas, todas as vezes em que me lembro como foi triste viver sob a pressão de Aline e desejar o suicídio, vejo que não consegui superar totalmente essa dor. As feridas do passado não cicatrizaram corretamente. Tentei esquecer e seguir com minha vida, contudo, não consegui, Dr. Carlos. Sei que é difícil, Laodiceia, mas sua mente pode modificar qualquer quadro de doença. Você é poderosa, minha amiga, contudo, ainda não conhece o poder que tem. Todos os seres possuem a força do querer, que modifica a sua trajetória em qualquer circunstância. Esta noite, eu a aguardarei em meu consultório no Centro Espírita e reservarei um momento para atendê-la. Espero que desta vez aprenda a fazer melhores escolhas. Mas ainda não sei o que tenho na verdade. Não importa a doença que fez morada em seu corpo, querida. Continue o tratamento com o seu médico, e iniciaremos o processo de cura. Quero ajudá-la a cicatrizar suas feridas. Obrigado, Dr. Carlos. O senhor está sempre ajudando minha família. Sou muito grato a tudo o que fez por Aline e por tudo que tem nos ensinado no centro. Peço que ajude minha esposa, pois não quero ficar longe dela, afirmou César. Fique tranquilo, César. Mantenha na mente apenas pensamentos positivos. Alegria é fundamental para nos mantermos saudáveis. Fiquem bem, meus amigos. Tomarei um café com um amigo que acabou de chegar. Aguardarei a senhora no centro à noite. Fiquem na paz e na alegria. Carlos afastou-se, e Laodiceia disse a César:
Homem bom como esse não existe mais. Seremos gratos a ele para sempre. Gratos por tudo que ele fez por Aline. É verdade. Dr. Carlos devolveu nossa filha à vida, e ela nos deu nosso amado Murilo. Sou apaixonado por nosso neto. E, falando em neto, precisamos voltar para casa, pois está se aproximando o horário de o transporte escolar deixar os meninos em nossa casa. Hoje, os meninos não seguirão para nossa casa. Aline achou melhor deixar Murilo e Ângelo com Ricardo na padaria. Depois do almoço, Reni levará os meninos para a casa dela. Não precisamos ter tanta pressa. Já que não precisamos ter pressa, o que acha de passarmos em uma loja e comprarmos o presente de aniversário de Murilo? Prometi-lhe que daria uma bicicleta maior, pois a dele já está pequena. Murilo cresceu rápido. Você está bem para passarmos na loja? Estou melhor que ontem. A brincadeira divertida de Ricardo me fez bem. Acordei mais disposta hoje, depois de rir dos gracejos dele. Como o Dr. Carlos diria, o sorriso espontâneo mudou sua vibração. Ricardo realmente tem o dom de espalhar a alegria por onde passa. Os dois deixaram a lanchonete, caminharam até encontrarem uma loja de bicicletas e compraram o que Murilo desejava ganhar. César mandou entregar a compra em sua casa, pois sabia que o neto estaria lá na tarde do dia seguinte. Apesar de estar medicada, Laodiceia ainda sentia a dor, mas tentou não demonstrar a César o que estava sentindo. Ela caminhava ao lado do marido respirando fundo e tentando se controlar, contudo, não suportando mais acompanhar o esposo, sentiu as pernas bambearem e perder o controle. O mal-estar que a mulher sentia era tão grande que a fez desmaiar na rua. César tentou segurar a esposa, mas não conseguiu, e Laodiceia acabou desmoronando no chão. Imediatamente, os transeuntes que passavam pelo local tentaram ajudar o casal. Uma moça deixou o balcão da loja onde trabalhava para tentar socorrer Laodiceia, que estava caída na calçada. Ela pegou o celular e ligou para o resgate, antes que César pudesse dizer algo a respeito. Ele também estava pálido pelo susto de ver a esposa naquele estado, pois tinha nela um referencial de equilíbrio e força. Sempre que socorria Aline, quando a filha do casal atentava contra a própria vida, Laodiceia jamais esmorecia. Ela subia nas ambulâncias com determinação e força, e ele reconhecia que, nesse sentido, ela sempre foi mais forte que ele. A esposa agora precisava de seus cuidados, e o coração de César disparou e sua pressão arterial elevou-se. César tentava controlar-se para socorrer a esposa, mas, quando a ambulância chegou com a sirene ligada e as luzes piscando, ele ficou ainda mais nervoso e agitado. Sem acreditar no que estava acontecendo com a esposa, ele tremia, e o paramédico não sabia quem deveria socorrer primeiro. Laodiceia ou César? A equipe de primeiros socorros colocou Laodiceia na maca e checou seus sinais vitais. Depois, os paramédicos levaram César até a ambulância e verificaram sua pressão arterial. A ambulância seguiu com o casal até o pronto-socorro mais próximo e deu entrada nos dois casos. César foi levado para a sala de observação e tomou um comprimido para controlar sua pressão arterial, e Laodiceia foi conduzida a outra sala para ser examinada por Lúcia, a médica de plantão. Sem encontrar uma explicação para o quadro que se apresentava em sua sala, Lúcia examinou várias vezes a paciente e pediu alguns exames com urgência. Laodiceia apresentava um quadro clínico de risco, e, como médica, Lúcia desejava descobrir o que estava acontecendo com ela. Lúcia encaminhou Laodiceia para a enfermaria. Respirando com dificuldade, a paciente foi colocada no respirador. As enfermeiras ficaram atentas ao estado de saúde de Laodiceia, e horas depois os exames realizados com urgência chegaram à sala da médica, que analisou os resultados e mandou chamar um colega que acabava de chegar para assumir o plantão. A médica queria deixá-lo a par do estado da paciente. Lúcia estava com pressa para deixar o pronto-socorro, pois o cansaço a vencia. Contudo,
Ela mostrava-se extremamente preocupada com o estado de Laodiceia. Ela caminhou pelos corredores e, quando encontrou o médico plantonista, levou-o até a sala que ocupava para entregar-lhe os exames da paciente. Quando o médico se aproximou do leito, Laodiceia disse: Doutor, eu estou morrendo. Ajude-me, por favor. Não sei onde está meu marido. Creio que ele passou mal ao me socorrer na rua. Fique tranquila. Seu marido deve também estar aqui na enfermaria. Como está se sentindo? Estou melhor agora. Já não sinto mais dor. O que me incomoda é a falta de ar. Sabe o que eu tenho, doutor? Que doença é essa que me pegou? Olhando seus exames, vejo que a senhora está com uma grave pneumonia, Dona Laodiceia. Inicialmente, tomará os antibióticos prescritos pela doutora Lúcia, e eu também pedirei uma ressonância magnética para descobrir o que realmente causou essa infecção em seu pulmão. Farei o que me pedir, doutor, mas, por favor, me dê notícias de meu marido. Em instantes, terá notícias dele. A senhora tem filhos ou algum parente para quem possamos ligar? Temos uma filha, mas creio que meu marido não ligou para ela, senão Aline já estaria aqui. César e eu estávamos fazendo compras no centro de Curitiba, quando passei mal. O que a senhora sentiu quando passou mal? Senti muita dor nas costas e nas pernas. César queria comprar o presente de meu neto e alguns enfeites para a festa surpresa que faremos para ele. Murilo completará 6 anos amanhã. Tenho certeza de que seu neto é um bom menino. Agora descanse e me diga qual é o número de telefone de sua filha. Vou ligar para ela para avisar que vocês dois estão aqui. Enquanto Laodiceia passava o número de telefone da filha para o plantonista, uma enfermeira trouxe notícias de César. A pressão arterial do Sr. César continua alta e ele dormiu com o efeito do remédio. Está preocupada com seu marido, Dona Laodiceia? Fique tranquila. Ele está medicado e dormindo. Agora, descanse. O médico deixou a enfermaria e voltou para o consultório. Chegando lá, olhou com atenção para o raio-x dos pulmões de Laodiceia e sentiu que havia algo errado ali. As manchas da pneumonia estavam mais escuras para configurarem apenas uma infecção. Neste momento, Lúcia retornou à sala para apanhar o casaco que ela esquecera no encosto da cadeira e notou que o colega estava preocupado com o exame da paciente. Ela perguntou: Você notou algo errado no raio-x, doutor? Sim. Acho que tem algo a mais nessas manchas. Pedi para realizarem uma ressonância magnética com urgência. Está suspeitando de quê? Minha intuição insiste em me mostrar que algo está errado. Você já imagina qual seja o diagnóstico? Eu conheço bem sua intuição certeira. Do que suspeita? Linfomas pulmonares. Boa sorte com seu diagnóstico e conte-me o que descobriu amanhã. Creio que possa estar certo, pois nunca ouvi errar quando sua intuição entra em ação, doutor. Não sei com quem realmente trabalho. Se com um médico ou com um médium. Gosto da forma como alia medicina e mediunidade. Até amanhã, Dr. Roberto. Dr. Roberto era um grande amigo de Dr. Carlos e frequentava o centro espírita em que Carlos era dirigente. Ao longo dos anos, os dois homens aprenderam a usar a mediunidade a favor da medicina e de seus pacientes. Lúcia fechou a porta depois de pegar o casaco, e Dr. Roberto, já com o telefone de Aline nas mãos, ligou para a moça. Ela atendeu ao telefone e assustou-se quando soube que a mãe e o pai estavam internados no hospital. Capítulo 51. Depois que desligou o telefone, Aline ficou agitada. Uma de suas assistentes entrou na sala e notou que ela estava pálida e trêmula. A moça rapidamente ofereceu um pouco de água a Aline e perguntou: O que aconteceu, Aline? Você está pálida. Está se sentindo mal?
Um médico me ligou avisando que meus pais estão no pronto-socorro. Meu Deus! Aconteceu um acidente. Minha mãe teve um mal súbito na rua. Chamaram o resgate e meu pai teve um pico de pressão. Os dois estão no hospital. Preciso correr para lá. Você não está em condições de dirigir, Aline. É melhor avisar ao seu marido. Ele a levará até lá. Tem razão. Estou nervosa, e minha pressão deve ter caído. Isso sempre acontece quando fico nervosa demais. Ligarei para Atílio. Deixe-me ligar para ele. Tome um pouco de água e sente-se. Maria Clara ligou para Atílio e informou sobre os últimos acontecimentos. Ele ficou preocupado com o estado de Aline e apressou-se para chegar ao colégio. Aline estava na porta do colégio aguardando ao lado de Maria Clara e, quando Atílio chegou, ela seguiu para o pronto-socorro. Atílio perguntou: Você está bem? Estou. Maria Clara não lhe disse que meus pais estão no pronto-socorro? Sim, ela me disse, e eu imaginei que você precisaria de minha presença com urgência. Que susto sua assistente me deu. Desculpe, meu amor. Ela entrou em minha sala quando desliguei o telefone. O médico plantonista que atendeu minha mãe me ligou para avisar sobre o que havia acontecido com meus pais. Fiquei nervosa e por pouco não perdi os sentidos. Você ainda está pálida. Tem certeza de que está bem? Estou agoniada, pois não sei o que está acontecendo com eles. Deve ser coisa grave, Atílio. Estou assustada e com medo do que encontrarei pela frente. Não faça drama, Aline. Mente equilibrada. Você sabe que, quando fica nesse estado negativo, baixa sua vibração. Tem razão, amor. Não posso vacilar com isso. É que, quando se trata de meus pais, fico agitada. Você sabe o quanto amo aquela dupla. Eu dei muita preocupação a eles e... Eu também amo seus pais, mas é fundamental que mantenhamos o equilíbrio mental, amor. Murilo ainda deve estar com Ricardo na padaria. Avise a ele o que aconteceu e diga que vamos nos atrasar para pegar nosso filho. Aline ligou para Ricardo para avisá-lo sobre o motivo do atraso. O rapaz também ficou preocupado com Laodiceia e César, pois também estimava o casal, e decidiu ligar para Agnes e contar-lhe o que estava acontecendo com os pais de Aline. A moça, então, seguiu para o hospital que ficava próximo do seu ateliê e chegou ao local antes de Atílio e Aline. Ela teve de preencher a ficha dos pacientes e depois foi levada para visitar Laodiceia. No mesmo momento, 2 enfermeiros apareceram no corredor conduzindo Laodiceia para o exame de ressonância magnética, e Agnes só teve tempo de dizer à amiga que Aline e Atílio estavam ao caminho. Nervosa, Laodiceia perguntou sobre o marido, e, mesmo sem saber o estado de César, Agnes acabou dizendo que estava tudo bem. Depois que Laodiceia desapareceu no corredor, sendo conduzida pelos enfermeiros, Agnes voltou ao balcão de atendimento para informar-se sobre o estado de saúde de César e conversava com a atendente, quando Aline e Atílio chegaram. Nossa! Como você chegou rápido? Ricardo avisou de que meus pais estão aqui. Você esteve com eles? Como estão? Acalme-se, Aline. Ricardo me ligou, e eu corri para o pronto-socorro. Estive com sua mãe, e ela está bem. Laodiceia foi levada há pouco para mais um exame. Quanto a seu pai, ainda não sei. Acabei de pedir informações dele. Os 3 olharam para a atendente esperando uma resposta, e ela falou: Podem entrar por aquela porta, virem à direita e sigam no corredor até o final. O paciente está em observação na enfermaria. Obrigada. Desejo obter informações sobre o quadro clínico dele. Há alguns anos, meu pai fez uma cirurgia no coração para pôr uma ponte de safena. Infelizmente, não tenho como informá-los sobre o quadro clínico dele.
É preciso procurar o Dr. Roberto na emergência. Pode me informar se a enfermeira Beatriz ainda trabalha aqui? Perguntou Atílio. Beatriz Azevedo. Sim, ela mesma. Ela trabalha no hospital, mas não no pronto-socorro. Poderia avisá-la de que Atílio e Aline desejam falar com ela? Ligarei para o setor de enfermagem. Só um momento. Talvez ela não esteja de plantão hoje. Atílio ficou esperando uma resposta, enquanto Agnes e Aline se dirigiam à enfermaria. Aline já estava agoniada para ver o pai e estava confusa, pois não conseguia encontrar a enfermaria indicada pela atendente. Agnes precisou segurar um dos braços da amiga e conduzi-la até lá. Finalmente, Aline ficou diante de César, e ele, ainda sonolento devido ao efeito dos remédios, perguntou: Filha, como está sua mãe? Ela está bem, pai. Neste momento, está fazendo um exame. Não pude vê-la ainda, mas Agnes conseguiu trocar umas palavras com ela, disse Aline. Laodiceia está bem, César. Ela me perguntou sobre seu estado. Eu estou bem, e parece que aos poucos minha pressão está voltando ao normal. Fiquei nervoso quando ela desmaiou na rua e foi colocada na ambulância. Imediatamente, me lembrei de quando sofri aquele acidente e fui levado para o hospital em uma ambulância e abriram meu peito. Pai, o senhor sofreu um infarto e passou por uma cirurgia. Se fosse hoje, César, não precisariam abrir seu peito. Colocariam apenas um stent. Nota: stent, prótese feita de liga de aço e cobalto que se expande dentro da artéria e impede que ela fique entupida novamente devido à gordura que se acumula no local. Veja como a medicina evoluiu nesses anos. Mas como sabe disso, Agnes? Uma funcionária do ateliê passou por essa intervenção médica, e eu pesquisei o procedimento pela internet. Ela foi liberada no dia seguinte da cirurgia e recuperou-se rápido. Nós estamos evoluindo em diversos setores, mas nem tanto em outros. Por exemplo, nós estamos longe de tomar o caminho do amor em nossa evolução, disse Aline. Você está triste, filha. Cuidado para não exagerar e ficar deprimida. Não faça esse tipo de comparação. Acredito que existam pessoas boas neste mundo. Onde está sua positividade? Seu pai tem razão, Aline. Generalizar não mostrará uma realidade positiva. Mantenha a alegria e o equilíbrio mental. Não quero vê-la cair em depressão novamente, minha cunhada. Ânimo, pois seus pais estão bem. Vamos olhar pelo lado bom. Neste momento, Laodiceia está fazendo um exame e logo descobriremos qual é a doença que a está deixando enfraquecida. Há alguns anos, esse exame nem existia. Tá vendo como evoluímos? Não tinha pensado dessa forma, Agnes. Essa menina sempre está à nossa frente. Ela tem razão, filha. Logo, logo saberemos qual é a doença que está deixando sua mãe abatida. Atílio entrou na enfermaria, trazendo consigo uma velha amiga. Beatriz cumprimentou a todos com abraços calorosos. Estava com saudade de vocês. Tive que me afastar do centro espírita, pois meu marido se aposentou, e nosso dinheiro diminuiu. Por essa razão, fui trabalhar como cuidadora de idosos para complementar a renda. Ainda está trabalhando com idosos? Perguntou Aline. Neste momento, não, pois a senhora que eu cuidava infelizmente terminou sua jornada e partiu. Meu marido, no entanto, encontrou uma colocação no mercado de trabalho, e agora posso ficar mais tranquila quanto ao orçamento doméstico. Que bom. Você tem visto a enfermeira Rosa? Perguntou Aline. Não souberam. Rosa foi morar na Itália com o novo marido, um senhor de posses e bem relacionado no mundo dos negócios. Eu acho que sua mãe conhece o senhor Martins. Esse nome não me é estranho,
disse Atílio tentando recordar-se de onde ouvira aquele nome antes. Claro que não é estranho, amor. Estivemos com ele em um jantar na casa de seu padrasto. O nome dele é Henrico Martins, um homem de cabelos brancos que passou todo o jantar conversando com Arthur sobre uma fábrica italiana que desejava trazer para o Brasil. Creio que esse negócio não tenha dado certo, pois ele voltou para a Itália e levou Rosa. E quanto a Mércia? Quem cuida dela agora na clínica psiquiátrica? Você também trabalha lá, Beatriz? Sabe como minha querida Mércia está? Não, não. Trabalho em outra clínica que Dr. Carlos abriu. Você sente falta de Mércia? Sim. Nunca mais tive notícias dela no centro espírita. Por alguma razão, Dr. Carlos desconversou quando perguntei sobre ela há alguns anos. Fico feliz que vocês estejam bem, desconversou Beatriz. Nossa união teve frutos. Temos um filho, disse Aline. Que maravilha! Quantos anos ele tem? Ele está completando 6 anos. Quer ver uma foto dele? Claro. Adoro crianças, respondeu Beatriz. Agnes percebeu que Beatriz fugira do assunto quando ela citou o nome de Mércia, assim como o Dr. Carlos se esquivara. Atílio e Aline mostravam fotos do filho no celular para a enfermeira, enquanto Agnes olhava para César, que também estava atento ao fato de que Beatriz fugira do assunto. Eles conheceram a menina no centro e sabiam que Aline se apegara muito a ela no passado. Os dois desconfiaram de que algo errado acontecera com a garota. Depois de ver as fotos de Murilo e elogiá-las, Beatriz afastou-se rapidamente dizendo que precisava voltar ao trabalho. Nesse momento, Agnes disse que precisava ir ao banheiro e foi atrás da enfermeira. A moça foi rápida para segurá-la na porta do elevador. Espere, Beatriz. Percebi que você fugiu do assunto, e fiquei curiosa sobre o que aconteceu com Mércia. Por que você e Dr. Carlos evitaram dar notícias dela? É uma longa história. Tem um tempo para tomar um café na lanchonete? Tenho. Em poucos minutos, a encontrarei na lanchonete. Beatriz seguiu nervosa pelo corredor do hospital, pois não gostava de tocar naquele assunto. Capítulo 52. Agnes voltou à enfermaria e despediu-se de César, dando uma piscadela para ele. A moça disse baixinho ao ouvido de César. Conversarei com Beatriz longe de Aline e depois lhe contarei o que descobri. Fique bem, meu amigo. Agnes deu um beijo em Aline e outro no irmão e se foi depois de dizer que cuidaria de Murilo. Quando chegou à lanchonete, Agnes viu Beatriz conversando com o atendente do balcão. A moça aproximou-se e disse: Poderia me contar o que aconteceu com a menina? Aqui não. Vamos para uma sala longe dos olhares de meus colegas de trabalho. Venha comigo. As duas mulheres caminharam pelos corredores e pararam diante de uma porta que indicava que se tratava de uma área restrita aos funcionários. Você tem certeza de que posso entrar? Tenho. Venha comigo. Agnes continuou seguindo Beatriz pelos corredores, e a enfermeira, por fim, abriu uma porta dizendo: Aqui é um lugar seguro. Não quero que ninguém escute o que tenho a lhe dizer. Só vou lhe contar, porque você é irmã de Atílio e cunhada de Aline. Pelo que vejo, o que aconteceu com a menina foi grave. Pode confiar. Sei quando devo ficar calada. O modo como disfarçou e se esquivou das perguntas de Aline me deixou intrigada. O que, afinal, aconteceu com Mércia? Agnes notou que os olhos de Beatriz ficaram marejados de lágrimas, e ela começou. Nossa amada Mércia. Sabíamos que ela não tinha muito tempo de vida devido à síndrome de que era portadora, contudo, não esperávamos um desfecho tão triste como o que ocorreu com a menina. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pelo seu semblante, foi algo grave. Se não desejar continuar com a história,
Compreenderei. É a primeira vez, depois de tantos anos, que tocarei nesse assunto lamentável. Sinto falta de Mércia, pois ela era o talismã da clínica. O jeito doce daquela menina muitas vezes operou milagres entre os pacientes. Tenho certeza de que a simples presença dela fez Aline refletir sobre seus atos. Mércia era um exemplo de alegria encarnada, pois era, sobretudo, grata. Não falava, não se alimentava por vias naturais, mas estava sempre sorrindo e atuava na hora que precisava atuar. Era nossa atriz e colaborava com a cura dos pacientes. Tínhamos por ela verdadeiro amor, principalmente Rosa, que ficava ao lado dela. Mércia foi o motivo de Rosa ter deixado a clínica. Você pega as coisas rápido. Rosa pediu demissão e parou de trabalhar na área de enfermagem. Minha amiga adorava a profissão que escolheu e era uma excelente profissional. O que aconteceu com a menina? Eu também a conheci no centro anos atrás. Aline lhe contou como Mércia atuou, aplicando o teste final que permitiu sua alta da clínica. Contou sim. Aline pode não ter compreendido bem o método utilizado por Dr. Carlos, mas afirmou que era muito eficaz. Sim. Aline nunca mais atentou contra a própria vida. Esse teste final é aplicado com auxílio da espiritualidade como parceira. Aline foi muito bem naquele teste. Mas não fuja do assunto, Beatriz. Quero saber o que aconteceu com Mércia. Um ano depois de Aline ter alta da clínica, um rapaz de 22 anos deu entrada na instituição. Ele era usuário de drogas pesadas, um caso que não atendíamos com frequência por lá. Apesar de existirem clínicas especializadas nesses casos, esse rapaz era filho de um amigo do Dr. Carlos, que implorou para aceitarmos o rapaz na instituição. Ele queria evitar que o filho fosse preso por cometer um grave delito. O que ele fez? Ele estava sob efeito de drogas e usou de violência com uma moça. Por pouco, não a matou. Dr. Carlos é um homem muito bom, e acho que errou por ser tão bom. Ele deveria ter negado a internação desse rapaz na clínica. Para resumir a história, o paciente conseguiu obter uma quantidade considerável de drogas por meio de um amigo que foi visitá-lo. Na época, Dr. Carlos estava testando um método para desintoxicar o rapaz e não deu certo, não foi? Sim, não deu certo. O rapaz acabou usando os entorpecentes e ficou agitado. Rosa não percebeu que ele estava alterado e deixou Mércia com o rapaz para fazer-lhe companhia. Compreendo. O que ele fez com ela? Ele a matou por asfixia. Rosa não percebeu que ele estava drogado. Ela afirmou que ele não estava quando deixou Mércia em sua companhia. Passou meia hora, e Rosa retornou para a sala de recreação, onde eles estavam. Ele encontrou o rapaz estirado no chão e nossa amada Mércia sem vida e ainda sentada na cadeira de rodas. O que aconteceu com o rapaz? O pai tentou transferi-lo para outra clínica, mas a polícia foi mais rápida e o levou preso. No laudo pericial foi constatado que ele não tinha nenhuma doença mental. Que coisa não triste. Quem era esse amigo do Dr. Carlos? Um velho professor da faculdade. O mestre que ele respeitava e por quem tinha grande apreço. Esse professor impediu que a imprensa divulgasse essa tragédia que ocorreu na clínica. Não ouvi nada a esse respeito nos jornais. Há quanto tempo essa tragédia aconteceu? Há mais ou menos 6 anos. Depois desse triste episódio, Dr. Carlos fechou a clínica e abriu uma menor. Hoje, ele não aceita mais que 10 internos por lá. Não quero contar essa tragédia que aconteceu com Mércia para Aline. Eu contarei a outra versão. A de que Mércia morreu de falência múltipla dos órgãos depois de uma infecção bacteriana. É visível que você ainda sofre quando toca nesse assunto, Beatriz. Sei que tudo isso foi muito triste e me pergunto. Será que era mesmo o momento de Mércia desencarnar?
Tudo isso foi tão estúpido. Será que ela sofreu? Será que tudo aconteceu rápido? Como a espiritualidade age? Por tudo que estudei a esse respeito, acredito que havia uma razão para isso, pois sei que ninguém morre de véspera. Mércia tinha cuidado de enfermeiros e médicos por 24 horas na clínica. Talvez fosse realmente o momento de ela nos deixar. Apenas me pergunto por que teve de ser uma passagem tão violenta. Ela era uma pessoa adorável e feliz. Não nos cabe julgar, Beatriz. Não sabemos o que aconteceu com ela em outras experiências terrenas. Tem razão. Cada um tem sua história e não nos cabe julgar. Mércia foi uma boa menina. Mesmo sem poder o falar, ela nos ensinou muito, e eu espero que ela esteja em um bom lugar em outra dimensão. Deve estar. Tenho que ir, Beatriz. Melhor secarmos nossas lágrimas e seguirmos em frente. Conte a versão mais leve para Aline, pois ela ainda é uma pessoa frágil. Não se preocupe. Não contarei a verdade a ela e enviarei energias positivas para o espírito de Mércia. Obrigada por me contar o que aconteceu. Agnes deixou o hospital e apressou-se a caminhar até o ateliê onde estacionara seu carro. Passava das 8 horas da noite, quando ela chegou à casa e encontrou o marido brincando de bola com as crianças na frente da padaria, onde havia uma calçada ampla que servia de estacionamento para os clientes. Agnes estacionou o automóvel num canto onde não atrapalharia o futebol das crianças, desceu do carro e beijou Ricardo. Você demorou hoje. O que aconteceu? Estava no hospital visitando Laodiceia e César. Aline me ligou pedindo que deixássemos Murilo com Dona Reni. Fale baixo, amor. Não quero que os meninos escutem. Sabe como eles adoram os avós. César está bem, mas Laodiceia não me pareceu nada bem. Quando cheguei ao hospital, ela estava sendo levada por 2 enfermeiros para fazer uma ressonância magnética. O médico do pronto-socorro pediu esse exame. Perguntou Ricardo. Sim. Laodiceia foi atendida por um médico que é amigo de Dr. Carlos, o que é ótimo. De uma forma ou outra, acho que Dr. Carlos acompanhará o caso. Essa é uma boa notícia. Seria ótimo se Dr. Carlos pudesse acompanhar o caso. Quem está doente, tio Ricardo? Sua avó Laodiceia, mas não precisa ficar preocupado, querido. O tio Carlos vai cuidar dela. Além disso, sua mãe e seu pai estão com ela. Murilo ficou triste. O menino interrompeu o jogo de futebol com o Ângelo e foi se sentar a uma das mesas na calçada, onde muitos clientes da padaria comiam. Ângelo não compreendeu por que Murilo parara de jogar e foi até ele perguntando. Só porque está perdendo, desistiu de jogar comigo? Vamos brincar mais um pouco. Deixo você fazer um gol, e assim fica empatado nosso futebol. Não quero mais brincar. Tio Ricardo me contou que a vovó está doente. Ele disse que o tio Carlos está cuidando dela. Ângelo aproximou-se dos pais e perguntou. É verdade o que Murilo disse? A vovó Laodiceia está doente. Está um pouquinho só, mas não precisa se preocupar. Ela está bem. Murilo ouviu Agnes e disse. Amanhã é meu aniversário. Se vovó está doente, quem fará o bolo para cantar os parabéns? Ela havia prometido que faria um bolo de chocolate com cobertura colorida. Eu quero minha vovó. Vai chorar? Mamãe disse que ela está bem. Não chore, primo. Eu posso resolver esse problema do bolo. Pedirei ao meu confeiteiro que faça um bolo de chocolate confeitado para seu aniversário. Não precisa chorar, Murilo, ou levarei de volta para Dona Reni, brincou Ricardo. Não. Vou parar de chorar, tio. Não quero ficar na casa dela. Não é divertido ficar lá. Por que não gosta de ficar na casa de Dona Reni? Perguntou Agnes.
Lá não tem brinquedos, e ela me faz tomar chá. Não gosto de chá, tia Agnes. É verdade, mamãe. Ela nos deu chá essa tarde. Eu queria que papai voltasse logo para ficar conosco. Queridos, bastava dizer a dona Reni que vocês não gostam de chá, e tenho certeza de que ela teria servido outra coisa. Eu e Murilo dissemos isso, mas ela respondeu que chá faria bem para nós. Está certo, meninos. Agora, vamos para casa, pois tenho de preparar o jantar. Não se preocupe com o jantar, amor. Nós podemos comer um lanche aqui na padaria. Eles já fizeram a lição de casa. Só precisarão tomar banho. Relaxe um pouco. Tem razão. Estou correndo de um lado ao outro para ter tempo para realizar todos os meus afazeres do dia. Comer um lanche em vez de jantar esta noite não prejudicará tanto os meninos. Amor, você poderia preparar aquele lanche com salame italiano. Faz tempo que não como salame. Claro. Você está sempre de dieta. Eu vou para a cozinha, e você fica com os meninos. Amor, leve os lanches quando ficarem prontos lá para casa. Queria tomar um banho quente antes de jantar. Tudo bem. Os meninos também estão precisando tomar banho, pois estão sujinhos. Deixarei meu gerente fechar a padaria, pois também preciso de descanso hoje. Nós jogamos futebol por horas, e já não sou mais tão jovem como era. Pode não ter a mesma disposição que antes, mas continua jovem e belo, meu maridinho. Ricardo sorriu mostrando as covinhas que marcavam seu rosto, e Agnes, não resistindo àquele sorriso doce, foi até ele e beijou seus lábios. Agnes entrou no carro depois de acomodar os meninos no banco de trás, e Ricardo ficou olhando o automóvel se afastar, levando sua bela família. O olhar do rapaz demonstrava o quanto era apaixonado pela esposa. Ele tornara-se um homem de grande beleza, e as mulheres o cobiçavam, mas Ricardo não se interessava por elas. Ele escolhera Agnes e era com ela que desejava envelhecer. O que sentira por Aline em vidas passadas finalmente acabara. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 53. O relógio marcava 23 horas, quando César recebeu alta do hospital. Aline e Atílio continuavam no pronto-socorro esperando por notícias de Laodiceia. César não queria retornar para casa sem a esposa, contudo, Atílio insistiu em levá-lo para descansar. César estava irredutível, não queria deixar o pronto-socorro sem Laodiceia. Pai, o senhor precisa ir para casa descansar. Mamãe está sendo cuidada aqui. Quero ficar aqui até ela ter alta, filha. Vocês já falaram com o médico? Dr. Roberto anda ocupado. O pronto-socorro está repleto de crianças e adultos com sintomas de gripe. Meia hora depois, Dr. Roberto mandou chamar Aline e Atílio em sua sala. César acompanhou os dois mesmos sob o protesto de Aline. O médico olhou os exames e mostrou-lhes 3 tumores nos pulmões de Laodiceia. Doutor, por favor, retire esses tumores dela. Salve minha esposa. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, Sr. César. Não entre em desespero. Doutor, tenho fé e acredito que Deus a ajudará neste momento de saúde abalada. Que Deus agirá por meio de suas mãos. Agradeço-lhe a confiança, Sr. César. Realizarei a biópsia desses tumores, mas já lhe aviso que precisarei retirar grande parte do tecido pulmonar de Laodiceia. Ela seguirá ainda esta noite para a sala de cirurgia. O aspecto dos tumores não me agradou. Eles podem ser agressivos, e precisamos agir rápido. O senhor fará essa cirurgia, doutor? Perguntou Aline. Chamei um amigo especialista em oncologia pulmonar.
Ele chegará ao hospital depois da meia-noite, e, assim que analisar os exames, levaremos Laodiceia ao centro cirúrgico. Sugiro que voltem para casa e descansem. César ou Aline pode assinar a autorização para a cirurgia. Confio no senhor, doutor. Assinarei esse papel e não sairei do hospital enquanto não tiver notícias de que tudo ocorreu bem no procedimento. E, voltando-se para Tílio e Aline, disse: podem voltar para casa. Ficarei ao lado de minha esposa. César, sua pressão pode voltar a ter um pico, mas estarei aqui de plantão até às 7 da manhã, e, voltando-se para Aline, Roberto disse: eu cuidarei dele, Aline. Descanse esta noite, pois sua mãe precisará de cuidados nos dias que virão. Doutor, não conseguirei dormir sem ter notícias de mamãe. Prefiro ficar aqui com o papai. Amor, volte para casa e descanse. Peça a Agnes que deixe Murilo dormir na casa dela hoje. Também ficarei com vocês aqui. Murilo está bem cuidado com minha irmã e com o Ricardo. Laodiceia precisa da família unida e vibrando positivamente por ela. Se preferem assim. Depois que eu conversar com o oncologista, darei um parecer a vocês, afirmou o Dr. Roberto. Poderei ver minha esposa? Sim. Vocês podem ficar ao lado dela até a levarmos para o centro cirúrgico. Sinto que as coisas terão de ser resolvidas às pressas. Peço-lhes apenas que encarem a situação pelo lado bom. Quanto mais cedo os tumores forem removidos, mais rápida será a cura de Laodiceia. Doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Aline. Aprendi com o Dr. Carlos que o corpo físico responde às nossas escolhas, às coisas com as quais escolhemos vibrar. Sei que dei muito desgosto para minha mãe no passado. Esse pode ter sido o motivo de os tumores surgirem no corpo dela? Você quer saber se uma grande tristeza pode causar nódulos no corpo físico? Aline, a tristeza é a maior causa de danos nos pulmões, mas não cabe culpa aqui. Não entre nesse caminho ou também ficará doente. Laodiceia é a única responsável pelo mal que a aflige hoje. Ela escolheu guardar a tristeza que sentia. Quando alguém não consegue se libertar dos sentimentos negativos que ficam represados no corpo, o resultado é esse. Câncer. Sinto muito. Liguei para Dr. Carlos para falar sobre o caso de minha mãe, e ele me disse algo muito parecido. Inclusive, afirmou que ninguém deveria culpar-se por minha mãe não ter conseguido se libertar do sentimento negativo que ela arquivou na memória. Dr. Carlos afirmou que todas as vezes em que algum fato a remetia a momentos tristes pelos quais passou, ela trazia de volta a energia negativa que feria seu corpo físico. Sim, Aline. A escolha foi dela. Laodiceia poderia ter se libertado das lembranças tristes do passado e encarado o que passou como aprendizado. Ela teria se livrado da energia armazenada em seu campo energético e se purificado. Às vezes, eu não compreendia quando o Dr. Carlos afirmava que somos os responsáveis por escolher tudo o que nos acontece. Doutor, Laodiceia escolheu ficar doente quando falhou em limpar as mágoas que ela guardou do passado? César questionou. César, nós temos escolhas. Podemos encarar a vida como um grande aprendizado repleto de desafios, que existem para que não fiquemos acomodados no mesmo nível de evolução. A espiritualidade permite que os desafios cheguem para quem precisa enfrentá-los, e a forma como encaramos esses desafios depende exclusivamente de nós. Podemos avaliá-los com leveza ou com extremo temor. Quando escolhemos a via do temor, atribuímos um tom negativo a uma experiência que poderia nos ser de grande proveito. Um desafio vencido nos mostra que superamos e saltamos para outro nível de evolução em nossa trajetória. Somos seres que precisam ser testados em nossas encarnações. Compreendo, doutor. Teria sido melhor para Laodiceia se colocar em primeiro lugar e limpar a mágoa.
Também me sinto responsável pela doença de minha esposa, pois não fui o melhor dos maridos. Não entre nesse dilema de que poderia ter sido melhor do que foi. Não, César. Na época, você foi o que conseguiu ser, tinha seus valores e pensava de forma diferente. Tenho certeza de que, hoje, você pensa bem diferente que antes. Chamamos isso de evolução. Meu amigo, não seja pretensioso julgando-se. Cada um é o que pode ser. Tem razão, doutor. Não vale a pena me colocar no banco dos réus. Eu, Aline e Laodiceia cometemos erros no passado. Todos nós cometemos e não somos isentos disso. De nada adiantará eu me julgar, culpar e me responsabilizar pelo que está acontecendo com minha esposa, pois ela poderia ter escolhido não dar tanta importância a sentimentos negativos. Como lhe disse, trata-se de uma questão de escolha, César. Vamos esquecer a culpa que não nos cabe. O melhor é nos mantermos em equilíbrio e enviarmos boas vibrações para a Laodiceia. Mantenha-se leve e encare esse tratamento como um aprendizado. Aline, Atílio e César despediram-se de Dr. Roberto e foram para a sala de espera. A enfermeira permitiu uma visita rápida ao quarto da paciente. Diante do abatimento da mãe, Aline tentava ser forte como Laodiceia fora um dia. Como está se sentindo, mamãe? Que bom que vocês estão aqui ao meu lado. Queria ver meu neto, mas acho que não deixaram entrar. A direção do hospital não permite visitas de crianças, minha sogra, mas daremos um jeito de a senhora ver Murilo. Que bom. Queria me despedir de todos vocês, pois sinto que não tenho muito tempo. Não diga bobagens, minha velha. Ainda viveremos muito tempo juntos aqui. Não, César. Poderemos viver juntos em outra dimensão, mas não aqui. Sinto-me fraco e sei que minha energia vital está se extinguindo. Falta pouco para minha partida. Que bobagem está dizendo, Laodiceia? Não fale desse jeito. Você está sendo cuidada por um bom médico. Mas que negativismo é esse, mulher? Não estou sendo negativa, César. Pelo contrário, me sinto em paz. E essa paz é diferente de tudo o que já senti antes, pois sei que está chegando o momento de voltar para casa. Mas não tenho medo, pois estou pronta. Fiz tudo o que desejei fazer aqui. Consegui manter a Aline viva até que ela superasse o desejo forte de morrer. Estudei, aprendi muito no centro espírita e tenho um neto lindo e saudável. E, voltando-se para Aline, pediu: conduza seu filho para que ele se torne um homem de bem. Atílio, ajude-a nesta empreitada, pois não é fácil criar uma criança. Ensinem valores morais positivos a Murilo e a Ângelo. Eu amo todos vocês. Pare com isso, mamãe. Por que está se despedindo? Que tolice. A senhora sairá desta cirurgia com saúde, logo estará recuperada e não nos deixará tão cedo. Pare de dizer tolices. É engraçado o fato de todos vocês acreditarem que a vida continua após a morte, mas não me deixarem dizer o que sinto. Sei que estou retornando para casa. Para quem aprendeu tanto sobre a espiritualidade, vocês deveriam achar natural o desencarne. Laodiceia, por mais que eles tenham consciência de que a vida continua, sempre lutarão contra isso, pois não é fácil para a mente humana aceitar esse momento delicado. Na mudança de estado para outra dimensão, ocorre uma separação física, e uma grande distância passa a separar os encarnados dos desencarnados. A saudade fere o coração de quem ama. Não fale mais de despedida, Laodiceia. Reúna força e determinação para sua cura, disse Beatriz entrando no quarto e ajeitando o soro. Ouça o que ela diz, mamãe, e não nos assuste dessa forma. Você me deu diversos sustos como esse, Aline. E não estou blefando. Apenas sinto que está chegando a hora de deixá-los. Pare com isso, Laodiceia.
Você está nos deixando nervosos. Ah, César, não me cobre mais nada. Tudo que pude fazer para evitar que você se desgastasse eu fiz. Você não tem ideia do quanto tentei poupá-lo, meu querido. Carreguei minha cruz sozinha. Não é hora de esmorecer, minha velha. Ânimo, força. Tenha fé. Você ficará curada dessa doença que atingiu. Dr. Roberto e a equipe dele cuidarão bem de você. Fico feliz de um médico que está me atendendo ser amigo de Dr. Carlos, pois ele foi a luz que entrou em minha vida. Sem ele, eu teria perdido minha filha para a morte. Fui uma mãe forte, lutei bravamente contra a morte e encontrei em minhas batalhas diversos soldados que me ajudaram. Atílio, Agnes e Ricardo foram soldados imbatíveis ao meu lado, e, voltando-se para Atílio, Laodiceia disse: Muito obrigada por tudo o que fez por nós, meu genro. E vou lhe pedir mais um favor. Diga a Agnes que nunca esquecerei o carinho e os bons conselhos que ela me deu em momentos de grandes desafios. Amo todos vocês. Deixo meu carinho para Ricardo, Ângelo e Murilo. Não faça isso, minha sogra. A senhora está se despedindo, mas ainda tem muito para viver. Murilo precisa de seu carinho. Querem saber de um fato interessante que constatei nos últimos dias. Nosso instinto aflora quando nos aproximamos da grande viagem de volta para casa. Desde que passei mal e fui levada para o pronto-socorro, uma certeza brotou em minha mente. Está na hora de eu desencarnar. Essa noite, tive um sonho com minha mãe. Ela abriu os braços e me acolhia com seu grandioso amor maternal. Ela lhe disse alguma coisa que a fizesse ter essa certeza? Perguntou Beatriz. Não. Ela não disse nada, apenas me abraçou com carinho. Eu pude sentir seu amor. Esse encontro aconteceu para lhe dar força. Força para você enfrentar com coragem mais um desafio. Com esse abraço, o espírito transmitiu-lhe afeto. É amor o laço que as une. Minha mãe me ama. Isso não posso negar. O laço de amor entre vocês continua forte. Esse sonho não pode ter lhe dado a certeza de que está na hora de seu desencarne, rebateu Beatriz. O sonho foi mais um aviso de que está na hora de dizer adeus para quem eu amo. É algo que vem do fundo do meu ser. Que me diz que está na hora de me despedir. Compreendam que não estou me fazendo de vítima. O desencarne é algo natural. Todos nós voltaremos um dia para a casa espiritual, afirmou Laodiceia. Não sou especialista em analisar sentimentos como o Dr. Carlos, que é um profissional excelente, mas posso lhe dizer que você está confundindo as coisas. Todos os seus sentidos estão lhe mostrando que é tempo de mudança, Laodiceia. Você tem um desafio para enfrentar e precisa libertar seu corpo físico de sentimentos fortes que se solidificaram nele. Despeça-se da antiga Laodiceia, porque está na hora de mudar seu comportamento. Se você conseguir fazer isso, tenha certeza de que dará um passo largo no caminho de sua evolução e colocará toda a sua força para fora em uma explosão. Alegria, minha amiga. É assim que combatemos doenças. Com alegria. Beatriz tem razão. O que a senhora sente não é o sintoma da morte se aproximando. Seus sentidos estão lhe dizendo que está na hora de colocar sua força para fora, mãe. Lute. Derrote essa doença que está roubando sua vitalidade e sua saúde. Implorou Aline. Laodiceia, não me deixe aqui sozinho. Eu preciso de você ao meu lado. Mude seus pensamentos. É muita imaginação, não? Você poderia ser escritora, pois é muito criativa. Tudo bem. Vocês venceram. Não falarei mais em despedidas. Se estão me convocando para uma guerra, eu aceito. Serei um general estrategista. Vamos à luta contra a doença, mas lhes aviso que morrer não significará que perdi a guerra.
Se isso acontecer, terei perdido apenas uma batalha, contudo, terei conseguido me libertar de todos os males que assolam minha saúde, disse Laodiceia triunfante. Eu desisto. Você é teimosa, Laodiceia. Não fale mais em morte. Você não nos deixará tão cedo, mulher. Falou César irritado. Dr. Roberto entrou no quarto acompanhado de 2 médicos. Laodiceia seria examinada por um oncologista e um pneumologista. Gentilmente, Beatriz pediu que todos se retirassem do quarto. Atílio percebeu que César estava nervoso e levou-o para a lanchonete do hospital. Capítulo 54. Sentados a uma mesa da lanchonete, César desabafou com Atílio. Ela me deixou com uma sensação de culpa desagradável. Sei que não fui o melhor dos maridos, mas, com o aprendizado que tive, não agiria da mesma forma com ela. Essa culpa não me cabe. Eu errei sim, mas quem não errou? Sei o que está querendo me dizer, papai. Eu também me senti culpada por minhas falhas, que foram graves. Sei que não foi nada fácil conviver com uma filha que desejava morrer o tempo todo. Mamãe guardou muita mágoa por tudo que a fiz passar. Os 2 precisam reagir, pois carregar essa culpa não melhorará a vibração pesada que se formou em nossa família. Dona Laodiceia está atravessando um período de conflito e enfrentando o desafio que a vida impôs para seu aprendizado, Atílio afirmou. O que uma doença como essa pode ensinar a alguém, Atílio? Questionou César. Pode ensinar muito. Duvido que as pessoas que enfrentaram o câncer não tenham se modificado. Tenho certeza de que pararam para olhar para si mesmas. Imagino que, quando alguém corre risco de morrer, os valores que considera importantes se modificam. As pessoas começam a dar valor às pequenas coisas. A um sorriso, um abraço sincero, enfim, ao que realmente tem valor nesta vida. Tem razão, mas Laodiceia sempre foi uma mulher forte e deu valor a essas coisas. Ela é a única pessoa que conheço que acorda dando bom dia até para as plantas de nosso jardim. Aline começou a chorar ao imaginar que a mãe pudesse realmente deixá-la. O que é isso, amor? Secam-lhe essas lágrimas. Sua mãe ficará bem e sairá dessa, pois é uma guerreira. Essa guerreira não quer mais viver, Atílio. Conheço quando alguém desiste da vida. Não se esqueça de que passei a juventude querendo partir. Ela está com o olhar cansado e muito desanimada conosco. Parece que o passado ressurgiu na mente dela, e eu sei que fiz minha mãe sofrer muito. Eu também sofria. Não falemos mais sobre esse passado triste, filha. É melhor reagirmos. Não quero vê-la novamente deprimida. Quero um suco de laranja e um mista quente. Não comemos nada, e estou ficando com fome, disse César, tentando amenizar o desânimo que abalara a todos. Vou fazer o pedido no balcão. O que deseja comer, amor? Nada. Eu não quero nada. Não tenho fome. Se quiser ficar aqui a noite toda esperando o resultado da cirurgia, seria melhor que se alimentasse. Quero vê-la forte, minha querida. Tudo bem, papai. Atílio, poderia me trazer um lanche com queijo? Não quero mais nada. Atílio foi até o balcão, e Aline ficou sozinha com o pai. O olhar de César estava perdido em um ponto da lanchonete. Aline tocou na mão do pai para trazê-lo de volta e disse: